Imagine viver em um mundo onde existe uma data marcada, uma única data que pode ser o último dia da humanidade. Sem amanhã, sem aviso e sem volta. Agora imagine acordar todos os dias sabendo exatamente quando tudo pode acabar. 21 de dezembro de 2012. E o mais assustador é que isso não ficou só na teoria. Pessoas ao redor do mundo começaram a se preparar como se o fim fosse realmente acontecer. Mas como uma simples data conseguiu assustar o planeta inteiro? Essa história começa muito antes da internet, antes dos filmes. E existe um detalhe que ninguém comenta e que muda completamente tudo isso. Precisamos voltar até os maias. A civilização maia foi uma das mais avançadas da história. Eles estudavam o céu, o tempo, os ciclos da vida e criaram um sistema impressionante, a contagem longa. Um calendário capaz de medir períodos gigantescos, muito além da nossa compreensão atual. E dentro desse calendário existia um ciclo que terminava exatamente em 21 de dezembro de 2012. Agora presta atenção nisso. Para os maias, isso não significava o fim do mundo. Era apenas o fim de um ciclo e o começo de outro, como um relógio que reinicia. Mas então surge a pergunta: como algo tão simples virou uma das maiores teorias de fim do mundo da história? E é aqui que tudo começa a ficar perigoso. Com o passar do tempo, interpretações começaram a surgir. Algumas diziam que aquele ciclo marcava uma transformação, mas outras foram além, muito além. Começaram a falar sobre catástrofes globais, destruição em massa, colapso da civilização. E então veio o elemento que mudaria tudo: a internet. Nos anos 2000, a informação começou a se espalhar como nunca antes. Mas, junto com ela veio algo ainda mais poderoso: o medo. Fóruns começaram a discutir o assunto, vídeos começaram a surgir, teorias começaram a se conectar. E de repente, tudo parecia fazer sentido. E quando várias ideias erradas se conectam, o cérebro humano começa a enxergar padrões. E padrões criam crença. Mas o que realmente levou isso para outro nível foi quando o medo ganhou forma, quando ele deixou de ser imaginado e passou a ser visto. O filme 2012 mostrou exatamente isso: cidades sendo destruídas, o planeta colapsando, o fim acontecendo diante dos olhos. O impacto foi tão grande que muita gente saiu do cinema com uma pergunta na cabeça: e se isso for real? E foi neste momento que tudo saiu do controle. O que era apenas uma teoria se transformou em um fenômeno global. E aqui está o ponto mais importante: isso não aconteceu por acaso. Algo fez essa ideia se espalhar rápido demais. Plataformas como YouTube, Facebook, Twitter estavam crescendo. E sem que as pessoas percebessem, estavam amplificando o medo. Vídeos com títulos assustadores dominavam a internet. Prova definitiva, a verdade escondida, o fim está próximo. Milhões de visualizações, milhões de pessoas acreditando. E quanto mais você assistia, mais esse tipo de conteúdo aparecia, criando um ciclo perfeito. Um ciclo onde o medo se alimentava de si mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que algumas pessoas foram muito além. Elas não só acreditaram, elas agiram. Pessoas começaram a estocar comida, construir abrigos, se isolar. Houve quem abandonasse tudo porque acreditava que não havia futuro. Isso estava acontecendo de verdade. E enquanto isso, cientistas tentavam explicar, tentavam acalmar. Diziam que não havia risco, que nada iria acontecer. Mas havia um problema: a ciência explica, o medo convence. E em 2012, o medo estava vencendo. Existe algo no comportamento humano que torna tudo isso ainda mais assustador. Nós somos programados para reagir ao perigo. Então, quando algo parece ameaçador, nós prestamos mais atenção.
E 2012 tinha tudo: uma data, um mistério, uma possível catástrofe. Era impossível ignorar. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava evitar uma pergunta: e se dessa vez fosse real? E então, o dia chegou. 21 de dezembro de 2012. O mundo inteiro estava atento. Nunca uma data carregou tanto peso. Chegamos ao momento que não tinha volta. E então, nada. Nada aconteceu. O sol nasceu, as pessoas seguiram suas vidas, o mundo continuou. E naquele instante, o medo desapareceu. Mas, se nada aconteceu, por que 2012 nunca foi esquecido? Porque isso nunca foi só sobre o fim do mundo. Foi sobre algo muito maior. Foi sobre como ideias se espalham, como o medo cresce e como milhões de pessoas podem acreditar ao mesmo tempo. 2012 foi um dos primeiros grandes exemplos do poder da internet. Hoje isso é comum, mas naquela época isso ainda era novo. Foi como um experimento global. E talvez a parte mais assustadora de tudo isso não seja o fato de que o mundo quase acreditou no fim, mas o quão fácil foi fazer isso acontecer. E você, o que acha desta data que ficou marcada na história? Deixe aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever e deixar aqui também o seu like.